E o São Paulo que vai recorrer a empréstimos bancários a fim de melhorar sua situação financeira e buscar reforços. Será que ainda dá para sonhar com nomes grandes? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esse tema e vai falar também sobre o Palmeiras, que conseguiu praticamente 1/3 de toda a operação para a compra do Flaco Lopes com um negócio vindo do exterior. Vou falar ainda sobre o Corinthians. Que história é essa de que Yuri Alberto vai custar mais de 2 milhões de reais por mês? Para completar, tem meio atacante argentino na mira do Flamengo, pelo menos de acordo com os hermanos. Trago informações sobre o fim das tratativas com o Zahavi no Botafogo, as últimas do mercado de transferências, maus investimentos feitos pelo Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando nessa área desde 2000 e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com. Domingo é dia de se dar bem na Sportbet.br e eu separei jogos do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Juventude com vitória tricolor pagando R$1,58 para cada real apostado no Morumbi. Tem também Botafogo e Fluminense jogaço com cotações espetaculares. Vitória do Fogão paga R$3,09. O empate paga R$3,19 e a vitória do Fluminense pagando R$2,63. Eu vou no empate aqui. Já para Avaí e Palmeiras, jogo em Santa Catarina e vitória Alviverde pagando R$1,72. Vale lembrar que na sportbetbr.com você tem o saque mais rápido do mercado, 150% de bônus para depósitos até R$500 e dá para fazer aposta de até 50 centavos, não vai ficar fora dessa, né? O link está no comentário fixo, você vai clicar lá, fazer seu cadastro e começar a apostar, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é de que Marinho, depois de marcar seu gol na vitória por 3-0 do Flamengo contra o América, chorou dentro de campo, em meio à comemoração, e uma cena bem bonita. Quase todos os jogadores do Flamengo foram abraçá-lo. O Marinho depois disse que estava precisando desse gol para ganhar moral. Disse também que Paulo Souza não fez questão nenhuma em ajudá-lo, colocando o jogador para atuar diversas vezes fora da sua posição. E Paulo Souza deixou boas amizades no Flamengo, hein? Bora falar também sobre o otimismo do Corinthians em relação a Duqueiroz, que saiu da partida no empate de 0-0 com o Santos. Corinthians e Santos empataram em 0-0 na Neoquímica Arena, pelo Brasileiro nesse sábado. O Du saiu reclamando de dores. O problema é que o Corinthians para terça-feira contra o Boca já não tem o Maicon contundido e perdeu o Cantilho suspenso. Se também não tiver o Duqueiroz, vai passar a enfrentar enormes problemas para a saída de jogo, além da proteção do sistema defensivo. Os dirigentes corintianos e membros da comissão técnica que falaram sobre o tema nesse sábado disseram que existe a chance dele atuar na terça-feira, embora exista a necessidade de um exame que vai ser realizado ao longo do domingo. Eu volto ao longo do dia com mais detalhes sobre essa história, beleza? Bora falar também que Guto Ferreira não é mais técnico do Bahia depois da derrota do Bahia para o Novo Horizontino em casa. Pela Série B, o Guto acabou demitido. 47 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 17 derrotas, o retrospecto do Guto nessa passagem pelo tricolor de aço. Já Vinícius Júnior esteve no Maracanã para assistir a vitória rubro-negra contra o América e foi ovacionado por torcedores, deixou bem claro que é flamenguista e sempre será. Arboleda recebeu alta da cirurgia que passou no tornozelo esquerdo na última sexta-feira, deve iniciar nos próximos dias processo de recuperação via fisioterapia, mas retorno do zagueiro equatoriano deve acontecer somente em 2023. Para fechar o giro de notícias, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, falou sobre Luizito Soares em entrevista coletiva nesse fim de semana. Ele disse o seguinte: o Luizito Soares mostrou o desejo e entusiasmo de jogar no River. Ele é um jogador de elite e vamos esperá-lo. A curiosidade é que também nessa entrevista o Gallardo disse que o Borja ainda tem chance de ser contratado. Fico me imaginando na pele do torcedor do River, que tem a possibilidade de contratar Luizito Soares ou Borja. Meu Deus do céu. Só mais uma rápida do giro. Gareth Bale anunciou que é o mais novo jogador do Los Angeles FC da Major League Soccer. Bale, que passou pelo Real Madrid, deixou uma primeira ótima impressão, mas depois foi bastante mal. Bora falar agora sobre Corinthians e Yuri Alberto. O negócio segue em vias de ser anunciado. O Duírio Monteiro Alves, na entrevista coletiva pós-partida contra o Santos, até adotou um discurso um pouquinho mais pé no chão. Falou que vamos ver se nos próximos dias teremos sucesso. O negócio está sendo fechado, com o Yuri Alberto vindo por empréstimo de uma temporada e o Corinthians mandando o Ivan e o Mantuan
por empréstimo. No mesmo período eu contei para vocês a respeito dos números, os valores fixados para cada atleta: o Yuri Alberto fixado em 20 milhões de euros, o Ivan fixado em 5 e o Mantuan em 15 milhões de euros. Vitor Pereira disse em entrevista coletiva pós-jogo contra o Santos que conta com o Mantuan na partida da terça-feira contra o Boca Juniors. Talvez até por isso, para o Corinthians, seja bacana adiar a concretização do negócio. Você só vai poder usar o Yuri Alberto a partir de 18 de julho e se você fechar o negócio agora, você ainda perde o Mantuan por esse período. E o Corinthians está precisando, o Mantuan tem feito bons jogos. Sobre o que eu queria falar, a parte mais importante envolvendo o Yuri Alberto. Ao longo do sábado surgiram, especialmente a partir do Rio Grande do Sul, informações dando conta de que o pacote Yuri Alberto por uma temporada no Corinthians geraria entre 25 e 30 milhões de reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e comissão para o seu empresário. Fui checar essa história, até porque se você fizer a conta e dividir por 13, 12 salários mais o 13º, estaríamos diante de um pagamento para o Yuri Alberto superior a 2 milhões de reais por mês, se o número não confere. O Corinthians afirma que esses números são divulgados por gente do Internacional que quer dar uma tumultuada e justificar por que o Corinthians acabou levando a melhor em cima do Inter. O Yuri vai receber 1 milhão e 200 mil reais por mês, mesmo salário dos tempos de futebol russo. Beleza? Bora falar agora a respeito de investimentos furados no Santos. Os 3 reforços mais caros do Peixe para a temporada ficaram no banco de reservas no jogo contra o Corinthians nesse sábado. Mas a situação é pior ainda. Eu me refiro, quando eu falo em 3 reforços mais caros, a Ricardo Goulart, a Bryan Angulo e a Johan Júlio. A situação do Goulart é a mais tensa de todas. O cara que ganha fixo 500 mil reais por mês, ainda existem uma série de variáveis que podem aumentar esses vencimentos do meio atacante. O Goulart, desde que chegou, jogou 28 partidas, 4 gols e 3 assistências, mas o momento é tenebroso. Dos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 4 deles. A única vez em que saiu nesse período foram 73 minutos de atuação contra o Juventude. Não vive uma boa fase, virou reserva no time de Fabian Bustos. Bryan Angulo, que estava em fim de contrato no futebol mexicano, acabou se acertando com o Santos, mas por ter chegado livre, o Santos desembolsa 500 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Centroavante, que veio do Cruz Azul, tem 18 jogos, só 3 gols e uma única assistência. Dos últimos 3 jogos, não saiu do banco de reservas, ficou ao lado de Ricardo Goulart. Johan Júlio, nome de confiança do próprio treinador, foi o Bustos quem insistiu muito na contratação do equatoriano. Chegou por empréstimo até maio do ano que vem. Se quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 7 milhões de reais. O Johan Júlio ganha em dólar, então o salário dele está entre os mais altos do atual elenco e outro com números horrorosos. 17 jogos, 1 gol e só 2 assistências, não saiu do banco de reservas contra o Corinthians. E aí, o que você pensa a respeito dos 3? Use o espaço para comentários e deixe a opinião, beleza? Bora falar agora sobre Flaco Lopes. O Palmeiras vai contar com uma ajudinha internacional para comprar ou para pagar sua contratação mais cara da história. Flaco Lopes foi comprado junto ao Lanús, 14 milhões e 300 mil dólares, isso equivale hoje a quase 75 milhões de reais. Mais 1/3 dessa grana nem precisará sair dos cofres do Palmeiras. É que o Arsenal está fechando os últimos detalhes da compra de Gabriel Jesus, operação de 58 milhões de euros ou 321 milhões de reais. O Palmeiras tem 5% do valor dessa venda e mais 2% em mecanismo de solidariedade. Serão 15 milhões e meio de reais pelos 5% e mais 6 milhões e 200 mil reais do mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Palmeiras vai embolsar na transferência do Gabriel Jesus do City para o Arsenal exatos 21 milhões e 700 mil, que equivalem a quase 1/3 da operação do Flaco Lopes. Aí ficou melhor, né? Ficou bem mais tranquilo. Você tem uma operação cara de 75 milhões de reais, mas boa parte dessa grana virá sem que você nem precise tirar dos seus próprios cofres. Flaco Lopes, o que você está imaginando a respeito dele? Atacante argentino que nessa semana chegou a fazer 5 gols em um treino, 21 anos de idade, passa a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de 18 de julho, com a abertura da janela de inscrições por aqui. Bora mudar de assunto e falar sobre o fim da novela Zahavi. Foram pelo menos 2 meses e meio de expectativas altas do torcedor do Botafogo. O Zahavi chegou a sinalizar com um sim para o Fogão. O Botafogo passou a partir dali a esperar que ele mandasse o contrato assinado. Esse contrato não veio. Até que nesse sábado surgiu a informação, divulgada pelo Thiago Franklin, que cobre o Botafogo, de que o Zahavi não vai mandar contrato nenhum assinado. Pior, ele avisou o Botafogo que não fechará com o Fogão. Tudo porque sua esposa entende que seria muito perigoso vir ao Rio de Janeiro,
Aquele episódio da invasão da torcida para ameaçar jogadores foi a gota d'água para a esposa do Zahavi. A tendência é que o atacante israelense de 34 anos de idade, que está livre no mercado depois de deixar o PSB, feche com o Maccabi Tel Aviv, onde ele é ídolo, time da sua cidade local. Péssima notícia para o Botafogo, que gastou tempo, dinheiro e empenho na contratação de um centroavante e agora vai ter de iniciar essa busca do zero. Joe Textor era quem cuidava pessoalmente das tratativas. Antes do Zahavi, o Botafogo já havia tentado a contratação do Cavani, também não deu certo, agora volta a estaca zero. Bora falar a respeito do Flamengo, que fez proposta para um meia argentino, pelo menos é o que garante a imprensa de lá. O nome desse atleta é Agustín Martegani, meia de 22 anos de idade, pertence ao São Lourenço, que vive realidade financeira bastante ruim. Até por isso, segundo os jornalistas argentinos, o Flamengo ofereceu cerca de 20 milhões de reais e deu 24 horas para que o São Lourenço responda. Se não responder, a proposta deixa de ter validade. Não conhecia o Martegani, fui ver vídeos na internet e gostei. Canhoto, muito habilidoso, tem bom drible curto e bate muito bem de fora da área com a perna direita e perna esquerda. O técnico do São Lourenço, nessa semana, perguntado a respeito da ausência do Martegani nos últimos jogos, já chegou a dizer que o atleta pediu para não entrar em campo porque ele está com medo de se machucar em meio a negociações com clubes de fora. Então o Martegani tem feito esforços internamente para ser negociado com o Flamengo. Temporada atual de 18 jogos, 3 gols e 3 assistências, 1,87 m de altura, chegaria para atuar na função de um reserva do Arrascaeta ou de titular no lugar do Everton Ribeiro para compor esse meio campo rubro-negro. Bem habilidoso e bom chute de fora da área. Você já ouviu falar sobre Martegani? Rubro-negro precisa de um jogador para essa função? Só uma curiosidade, depois de investir 13,5 milhões de euros no Cebolinha, em negócio que pode chegar a 17,5 milhões de euros, o Flamengo promete vir forte nessa janela de transferências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a tentativa dos dirigentes em buscar dinheiro emprestado em bancos. Próxima segunda-feira, reunião do Conselho Deliberativo para aprovar pelo menos 3 empréstimos de até 25 milhões de reais. O detalhe é que o Júlio Casares já fez uso dessa grana. Em abril, o Conselho Deliberativo já havia aprovado um outro empréstimo de 20 milhões de reais. E essa pode ser a sacada dos dirigentes do Tricolor para tentar resolver a necessidade de buscar reforços. O orçamento do São Paulo prevê até 120 milhões de reais obtidos em banco. 25 mais 20, a gente está falando de 45. Existe um movimento forte dentro do São Paulo para que o Júlio Casares recorra agora, na metade do ano, a todo o restante do dinheiro, cerca de 75 milhões de reais. Você pega essa grana em banco, quita as dívidas que tem com os atletas, essas dívidas têm causado enorme dor de cabeça, se referem a direitos de imagem ainda da época do Leco. Hoje o São Paulo deve algo na casa dos 10, 11 milhões de reais para os jogadores e com o restante vai buscar reforços. É por causa desse dinheiro novo que o São Paulo, ou pelo menos parte dos dirigentes do São Paulo, ainda tem esperança de nomes um pouquinho mais fortes, mais interessantes. E aí que entrariam o Soteldo, meio atacante do Tigres. O time mexicano não quer contar com o jogador e pede 6 milhões de dólares para a quitação da compra do atleta, além de Claudinho, que não deve ficar no Zenit, mas eu venho informando a vocês, depois de conversar com o empresário dele, Fernando Garcia, que a tendência de que Claudinho vai jogar em algum clube grande da Europa, a menos que não surjam propostas. Acho bem difícil imaginar o Claudinho no São Paulo. Tricolor, ainda que de forma distante, sonha com um empréstimo do jogador e esses empréstimos bancários poderiam ser a solução, a alternativa para que reforços um pouquinho mais fortes cheguem. São Paulo que busca um goleiro, Jandrei acabou não convencendo, São Paulo que também quer um zagueiro. Será que podem reabrir as negociações com o Igor Rabelo, especialmente depois da contusão do Arboleda? Tricolor que também quer um meio-campista, um camisa 10 e além de tudo isso, um atacante de lado de campo para se juntar ao Marcos Guilherme. Se der, ainda vai buscar um centroavante que possa ser reserva do Caleri. Muitos atletas para pouco dinheiro. Será que o empréstimo bancário resolve? Quanto o clube deve ficar refém de empréstimos bancários? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Também não esquece de deixar like. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Fechou? Abraço, bom dia para vocês. Tchau, tchau.